seja Deus. Meus irmãos, estarei lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 em diante, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías, que disse: E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e junta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse, e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: Rogo-te, quem diz isto? O profeta de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, como os irmãos conhecem, o Espírito do Senhor disse a Felipe para ele se chegar junto àquele carro. E aquele homem estava vindo do templo, ele foi adorar. Ele estava voltando sem saber, sem conhecer a Jesus. Hoje, em muitos lugares, muitas igrejas, ou em muitas pessoas, ainda não entendeu, ou às vezes esquecemos o que é o plano de Jesus, quem foi Jesus. Hoje, eu posso dizer assim, se você for, depende do lugar que você for, eu falo numa igreja, e perguntar, a pessoa não sabe qual foi o plano de Deus para a nação, o propósito, por que ele está ali. Porque hoje se fala muito de prosperidade. Hoje estão esquecendo, as pessoas estão agradando as pessoas aquilo que ela quer ouvir. Isso já tem, e já faz tempo. Mas, meus irmãos, aqui nesse templo, nessa igreja, se anunciamos Jesus Cristo, aquele que nos prometeu um céu de glória, louvado seja Deus. E você adentrou aqui, eu quero te dizer que você tem uma segurança. É Jesus Cristo, a sua segurança. E você tem uma promessa, que Ele cuida. Que Ele disse assim: não andeis preocupado com a vossa vida, pelo que é a vez de vestir ou que é a vez de comer. Louvado seja Deus, Ele cuida da sua igreja. Meus irmãos, o rico e o Lázaro comendo das migalhas, vivendo com pouco. Mas, meus irmãos, a hora que ele fechou o olho, ele se encontrou no seio de Abraão, num lugar de glória. Louvado seja Deus. E o rico foi para o lugar de tormento. Tinha outro homem que ele trabalhou para se aposentar. Ele plantou, colheu, não tinha lugar onde guardar. Derrubou os celeiros dele e aumentou e guardou tudo que ele colheu, tudo o esforço do trabalho dele. Falou: minha aposentadoria está garantida. Confiou nos bens que ele tinha. Aí naquela noite uma voz disse: louco, e se hoje pedir a sua alma, para onde ela vai? Meus irmãos, nós temos um espírito, uma alma que é eterna, que ela tem um lugar de destino para ir, ou o céu ou o inferno. Louvado seja Deus que tem uma porta de escape, que é Jesus Cristo o nome dela. Aleluia, louvado seja Deus. E aquele homem indo, chegou Felipe. Ele falou: explica para mim, Felipe, o que ele está dizendo. Creio eu que Felipe falou assim: Adão e Eva pecou. Deus naquele instante já fez uma promessa. Mulher, da sua semente vai esmagar o filho da serpente, o fruto dela. Mas de ti, ele vai te ferir o calcanhar. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, o poder do diabo. E ele já veio, meus irmãos. O pecado, o homem, a mulher, ele está contaminado.
Por causa do pecado de Adão, nós somos contaminados. Nós temos pecado no sangue. Paulo falou assim, eu não quero fazer isso. Mas o pecado que está em mim, eu não consigo. A hora que eu vou ver, eu já fiz. Porque somos pecador. Mas agora, nós recebemos vida para obedecer. Que é o Espírito Santo que Jesus colocou nesse vaso de barro que é fraco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Que temos Jesus Cristo. Aleluia. E ele começou a anunciar, creio eu, para aquele homem da carroça, ó, veio os profetas, Moisés levou o povo no deserto, creio eu que ele falou de Noé, falou assim, o pecado estava tão feio, certa época na terra, que Deus se desgostou do mundo, de tudo, do homem, que só pecava e falou, vou destruir aquilo que eu criei. Mas ele olhou para um homem, para Noé, viu um homem justo, reto a Deus, e guardou ele. E veio o dilúvio e acabou com tudo. Mesmo assim, continuou de novo. E o homem só decaindo, só pecando. E veio o profeta, e matava um profeta, e vem outro. E Deus apontando a Cristo, mostrando, lá no deserto, quando viu aquela serpente, falou para Moisés, faz uma haste e levanta ela. Aquele que foi picado, que está envenenado, com o pecado que corre nas veias do homem, se ele olhar para aquela haste, ele vai ser curado. E essa haste representava a cruz de Jesus Cristo. O homem só tem poder para vencer o pecado se ele olhar para a cruz de Jesus Cristo. É o único caminho. Louvado seja Deus. E ele conversando com aquele homem, falando para ele, e quero te dizer mais. E ele já veio. Ele já veio. E é somente através da fé. Nós não vimos Deus. Como que nós podemos dizer que nós amamos Ele se nós aborrecemos nossos irmãos que nós vimos? E Ele que nós não vê. Louvado seja Deus, meus irmãos. E ele falou. E aquele homem que estava vindo da adoração do templo, sem saber que era Jesus, depois que ele foi anunciado, diz que ele, creio eu que ele falou do batismo para ele também, diz que ele chega perto de umas águas, que impede que eu seja batizado? Ele falou, você crê? Eu creio. Diz que aquele homem saiu alegre, regozijando de alegria. Aleluia, louvado seja Deus. Porque ele reconheceu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.